Cumpre-me agora introduzir as próximas oradoras, que vão conversar sobre o Pacto contra a Violência, sob moderação da Ana Galvão, que convido agora a juntar-se aqui ao palco. Bem-vinda, Ana. Ana estará acompanhada por Maria João Dias, da SONAI-MC, que eu também convido aqui a juntar-se ao palco. Peço também, saltei aqui a Ana Veríssimo, peço desculpa, Maria João, obrigada. Ana Veríssimo, da Vodafone. Bem-vinda, Ana. E, finalmente, Luísa Ribeiro Lopes, da Ponto.pt. Peço também para se juntar aqui ao palco. E passo a palavra para ti, Ana. Obrigada, Paula. Muito boa tarde a todos. Obrigada a todos os que nos estão a ver online. E muito boa tarde às três, que estão de parabéns, para além de todas as outras entidades que fazem parte deste Pacto contra a Violência, porque estão quase a celebrar um ano. Foi no dia 25 de novembro que se formaliza este Pacto contra a Violência, que é um projeto que junta várias entidades, que levam muito a sério, que seguem um guia de boas práticas de prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica nas entidades empregadoras. E é um guia, já agora, que vamos conhecer muito melhor dentro de meia hora, porque vamos ter aqui a coordenadora, que é a Madalena Duarte. Ora bem, Ana, da Vodafone, boa tarde. A Vodafone, a Fundação Vodafone, teve um papel muito importante, porque, a par com o Governo, aliado ao Governo, cria aqui uma linha que foi de veras muito importante em época de pandemia, em que o nosso único recurso era o telefone, não é? Era falarmos à distância. Ana, quer falar-nos desta linha, como é que funcionou e que impacto é que teve? Permita-me que comece por agradecer à Secretaria de Estado, na pessoa da Senhora Secretária de Estado, também à SIG, na pessoa da sua Presidente e o Sr. Vice-Presidente, o convite endereçado à Vodafone para estar aqui hoje neste fórum que felicito pela organização. E é com enorme satisfação que me junto hoje aqui a este painel para partilhar a experiência da Vodafone nesta área. Sim, respondendo à pergunta da Ana, foi em plena pandemia que fomos desafiados pela Secretaria de Estado a desenvolver uma solução tecnológica que complementasse a linha que já existia de contacto com os serviços técnicos, em detrimento de voz, uma linha mais privada que fosse por texto, e foi neste contexto que desenvolvemos a linha SMS 3060. Foi desenvolvida em tempo recorde. Posso dizer que foi cerca de uma semana, envolvendo as várias áreas da Vodafone, a parte da engenharia, a parte comercial, parceiros da Vodafone, que conseguimos disponibilizar a rede, a linha, e o feedback que temos recebido por parte da SIG é que, de facto, tem sido um instrumento eficiente e que tem contribuído para o apoio às vítimas de violência doméstica. Também já vamos perceber como é que a vossa empresa também implementa este guia de boas práticas. Maria João, a SONAI, assim, foi também uma parte mais visível, ajudou muito a divulgar o Eu Sobrevivi, que queríamos conhecer melhor o que é isto do Eu Sobrevivi. Através de uma campanha, ajuda a promover esta campanha, e também ajuda muito com uma série de folhetos que também visam informar a população. Maria João, fale-nos sobre isto. Ok. Muito boa tarde a todos, muito obrigada por este convite e por poder estar aqui honrando este nosso compromisso contra a violência. De facto, a SONAI, através da Missão Continente, tem colaborado intensamente na divulgação e comunicação externa, na medida em que tem um papel importante naquilo que são as comunidades onde se encontra, e utilizando os meios das 300 lojas que temos distribuídas pelo país, conseguimos, seja por via da divulgação junto de todos os clientes que nos acedem, seja também através de mensagens que colocamos em locais bastante estratégicos, como seja a senha Tira-Vez, na qual aparecem mensagens relativas à violência, e neste caso ao combate à violência, assim como o número de telefone para o qual cada uma das vítimas
ou potenciais vítimas poderão contactar. Para além disso, temos também campanhas internas de comunicação e de sensibilização, porque entendemos que os nossos colaboradores são os primeiros a poder também ter a sua intervenção, seja no meio onde vivem, seja também depois no fomentar de um clima de colaboração e que permita também a cada um sentir-se absolutamente capaz e habilitado a poder pedir ajuda quando necessita. E por isso temos alguns programas também internos, que depois poderemos falar, se acharem oportuno, relativamente a essa intervenção. Sim. Aliás, eu começava por aí. Luísa, de que maneira que uma empresa como a PT, que é gigantesca, pode incluir este guia de boas maneiras? Porque vocês são muitas pessoas, não é? Para já, como é que se começa a fazer uma coisa destas? E recordo que o guia vai ser conhecido dentro de alguns minutos aqui e que também pode ser consultado na internet, é muito fácil de encontrar e é muito importante que se conheça. Mas, Luísa, como é que isto se faz? Obrigada, Ana. É bem bom estar outra vez aqui consigo a falar sobre estas coisas. Agradecer também o convite e o trabalho feito pela Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade e pela Comissão. Também está aqui a Sandra. Só fazer aqui uma pequena correção. Não é a PT, é o .pt, portanto nós não somos tantos assim, mas ainda assim nós estamos muito comprometidos com tudo o que a Secretaria de Estado tem feito nesta e noutras matérias e o nosso papel, para além do papel interno, nós também ajudamos a divulgar o pacto. Aliás, a imagem do pacto que eu espero que todos gostem foi desenvolvida pelo .pt, o site foi desenvolvido também pelo .pt, está em pactocontraaviolência.pt, nós somos subscritores desde a primeira hora. Relativamente àquilo que nós fazemos internamente para as nossas pessoas, para além de termos uma política de igualdade e não discriminação desde a fundação do .pt, nós, ao assumirmos este pacto, o que fizemos foi workshops com a equipa, temos uma linha de apoio psicológico com a possibilidade de todas as pessoas poderem, de forma anónima, ligar para essa linha de apoio psicológico, fazer inclusivamente consultas por videochamada com apoio psicológico. Fizemos um contrato com uma clínica neste sentido e fazemos regularmente workshops com as pessoas que trabalham connosco. Por outro lado, temos uma área de recursos humanos que acompanha muito todas estas situações, porque, como alguém disse no painel anterior, isto é uma responsabilidade da comunidade e das organizações também, e nós sabemos que muitas vezes as próprias organizações são o porto seguro da maior parte das vítimas de violência doméstica, que a maior parte delas, violência doméstica é também uma violência de género, e a maior parte das mulheres acabam por ter um porto seguro nas organizações e nós, organizações, temos que saber dar a mão e depois dar o apoio especializado ou indicar um melhor apoio especializado nesta matéria. Mas em termos práticos, e eu espero que haja outras pessoas de outras empresas a ouvir-nos e a acompanhar-nos agora, como é que isso se faz? Porque como é que se pega num guia que é muito informativo, que nos dá muitas ferramentas para ajudarmos os nossos colaboradores, mas como é que isso depois se implementa numa empresa, Luísa? Porque é uma coisa muito nova, as vítimas muitas vezes não estão preparadas para falar com os colegas, muito menos com o chefe, não é? Como é que se começa a fazer isso? E como é que se sensibiliza quem trabalha connosco? Eu não tenho a receita toda completa, mas certamente sensibilizando, falando com as pessoas, dizendo que existe esta possibilidade, acompanhando, porque depois há sempre os ou as colegas mais próximos que podem encaminhar, divulgando todo o material. A campanha Eu Sobrevivi, nós divulgámos imenso, quer internamente falando com as pessoas, quer depois nas nossas redes sociais. Nós temos cerca de 100 agentes de registro. Nós fizemos uma newsletter também sobre esta matéria e divulgámos. São grandes empresas, aliás, a Vodafone é um dos agentes de registro do .pt. Portanto, grandes empresas que tiveram a oportunidade também de poder divulgar junto dos seus colaboradores. Portanto, é um trabalho que nós temos que fazer sem tréguas e temos que, junto das pessoas que estão connosco, nós trabalharmos este tema. E é assim, sei lá, se vamos conseguir, nós sabemos, temos os números
das chamadas para esta linha de apoio psicológico e das pessoas que estão a usar. Não sabemos depois o que é que as pessoas dizem, porque a ideia não é nós sabermos. Sigilo, não é? Mas dar a oportunidade de alguém poder fazer isso de casa, em plena pandemia, em que as pessoas estavam muito mais isoladas, poder ter alguém a quem recorrer e que a própria empresa possa suportar esses custos, foi algo que foi muito bem visto internamente na nossa organização. Ana, de que maneira é que vocês implementam este guia na Vodafone? Permita-me que faça uma referência. Sim. A linha SMS 3060 não é um projeto isolado, nem solto na área da violência na Vodafone. A Vodafone há muitos anos que endereça a temática da violência através de uma estratégia muito abrangente em 2 planos. No plano externo e no plano interno da organização. No plano externo, as iniciativas são promovidas através da Fundação Vodafone, como referiu há pouco a linha externo para a comunidade. Externo para a comunidade. Quando eu me refiro externo, é para a comunidade. Estava a referir, portanto, um exemplo é a linha 3060 e permita-me que referencie mais 2 projetos, também eles direcionados para a comunidade. Em 2010, e para mostrar que é, portanto, uma estratégia de longo prazo que temos vindo a endereçar, desenvolvemos um protótipo de uma solução tecnológica em parceria com a Cruz Vermelha de apoio e suporte a vítimas de violência doméstica. Hoje, a Vodafone é parceiro da Cruz Vermelha na solução que a Cruz Vermelha tem na área da teleassistência. É um exemplo, outro exemplo direcionado para a comunidade, e foi aqui referido anteriormente no painel a importância de começar a trabalhar estes temas precocemente. A plataforma, e se fosse outra cor, é uma plataforma que desenvolvemos em parceria com a APF, é uma plataforma na área da educação ligada à literacia de igualdade de género e orientação sexual para crianças dos 5 aos 10 anos e para os professores. Funciona nas escolas? Nas escolas. Sim. Portanto, ela tem uma componente online, com conteúdos online, e tem uma componente presencial, é um teatro onde se trabalham estas 2 áreas de forma divertida, tanto para o público que temos 6, 10 anos, infelizmente pelas razões que todos sabemos teve agora que ser suspensa as iniciativas presenciais, contamos rapidamente poder outra vez retomar. No contexto interno da organização e para os colaboradores, o trabalho da Vodafone tem sido centrado em 2 planos. Num plano de sensibilização e educação dos colaboradores, de nós todos, para esta temática, e num plano de promover o desenvolvimento de um ambiente de trabalho inclusivo, compreensivo e que permita que cada um de nós, enquanto colaboradores, possamos de forma aberta, segura, partilhar as nossas preocupações pessoais na área da violência. E dou alguns exemplos. Lançamos o primeiro programa de emergência, de apoio de emergência social em 2010. Em 2017 lançamos a política contra a violência, cobre violência física, sexual e perseguição, seja ela no contexto das nossas instalações, dos equipamentos que os colaboradores utilizam ou familiar, programa de resposta de combate à violência, e aqui 2 serviços que estão abrangidos por esta resposta: serviço de apoio psicossocial, apoio jurídico. Claro que estes programas são desenvolvidos com entidades externas, este último com a APF, porque não somos especialistas nesta área, necessitamos de apoio de especialistas nesta área. Continuamente promovemos workshops e sessões de sensibilização, como estava a referir, para trabalhar a parte comportamental dos colaboradores, e a par das ações de sensibilização temos programas de formação contínua, em que
que o objetivo destes programas são trabalhar e, no fundo, dotar os colaboradores, cada um de nós, com ferramentas para lidar e dar resposta a comportamentos inadequados, em 2 papéis diferentes. Portanto, o colaborador pode decidir que papel quer assumir. O papel de mero observador, como é que deve lidar, como é que deve gerir, ou o papel mais ativo, aliado ativo, como nós designamos. Muito rapidamente, tem sido o nosso caminho, sendo que, como nota final, tudo que abraçamos, todas as iniciativas que abraçamos, quer seja no contexto de comunidade, quer seja no contexto interno, elas são genuínas, têm que ser genuínas e têm que estar perfeitamente integradas naquilo que são os valores da cultura organizacional. E daqui a pouco vamos querer saber dos resultados de tudo isso que têm feito na Vodafone. Maria João, pergunto o mesmo, mais uma empresa enorme, com muita gente a trabalhar, não é? Como é que isso se faz? Gente a trabalhar há muitos anos, acredito, não é? E, infelizmente, são temáticas muito novas. Sim, sem dúvida, principalmente porque temos Ou seja, também... fala-se disto há pouco tempo. Exatamente. Temáticas não são novas, fala-se disto há pouco tempo. Mas, de facto, nós temos uma representatividade feminina muito elevada e, portanto, temos uma maior responsabilidade ainda sobre estas questões. Naturalmente que os meios que usamos para conseguir influenciar, seja do ponto de vista mais externo e social, seja do ponto de vista interno, são os mesmos. Usamos as ações de formação, de sensibilização, temos modelos que vamos desenvolvendo de uma forma contínua e progressiva, que têm por finalidade, acima de tudo, sensibilizar e permitir que cada um de nós tenha um papel ativo, seja na mudança do seu próprio comportamento ou na mudança de comportamentos daqueles que estão à sua volta. Mas em termos práticos, eu peço desculpa Agora, por perguntar tanto, mas eu acho que quem tem uma empresa quer saber como é que isto... Claro que sim. Como é que se envolve as pessoas? Se envolve. Então, nós envolvemos de várias formas, eu vou tentar agora um pouco concretizar. Em primeiro lugar, nós temos um programa que se chama Somos Sonai, que tem vários claims e um deles é Tu não és só és um de nós, ou Tu não és só uma, és uma de nós, que são programas muito impactantes do ponto de vista de captar a atenção e o interesse sobre o programa. Este é um programa que existe desde 2013, que já ajudou mais do que 3.000 pessoas ao longo deste período e que tem uma visão muito holística. É um apoio que é prestado em colaboração e em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, em que existe uma linha de atendimento telefónica que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e por isso qualquer colaborador poderá, a qualquer momento, caso necessitem uma situação de vulnerabilidade, pedir essa ajuda. O que fizemos no ano passado, precisamente no dia 25 de novembro, foi lançar um eixo específico dedicado à violência doméstica. E, portanto, reforçamos a comunicação junto de todas as nossas pessoas, comunicando, informando sobre essa linha dedicada e que pretende permitir ou fazer sentir a cada um que a empresa é um aliado para que possa pedir ajuda caso necessite e para que não sinta receio de que pode perder o emprego ou de que pode sentir vergonha relativamente à sua situação. E, portanto, à volta de toda deste mote e à volta desta mensagem, desenvolvemos várias linhas de ação. Vou concretizar também mais uma vez, por exemplo, nos nossos locais de trabalho, desde colocar autocolantes com a mensagem nos espelhos das casas de banho, nos cacifos, os folhetos que também utilizamos para divulgar essa mesma campanha. E, para além disso ainda, procuramos que as pessoas se envolvam em atividades, por exemplo, assinalando ou celebrando algumas datas relevantes, em que as pessoas possam, elas próprias, tirar os estereótipos sobre determinados temas. Outra coisa que também fazemos, e acreditamos que vai ter sucesso a longo prazo, há uma série de iniciativas de educação que realizamos com os filhos dos nossos colaboradores e nessas ações introduzimos sempre conteúdos relacionados com a igualdade e com o combate à violência. Portanto, vamos tentar introduzir alguns conteúdos que ajudem a retirar os estereótipos ou a criar condições para que essas crianças também no futuro possam pensar de uma outra forma e atuar de uma outra forma. Por isso temos a Semana das Profissões, por exemplo, em que desenvolvemos esses conteúdos, ou as férias escolares, em que desenvolvemos todas essas atividades. Eu espero não estar a não falar de nenhum tema, mas acima de tudo eu gostava de realçar
esta colaboração que temos com a Cruz Vermelha Portuguesa, em que temos pessoas dedicadas 100% e que têm por missão complementar a resposta social dada pela Rede Nacional de Apoio à Vítima. Portanto, a Cruz Vermelha, ela própria integra a Rede Nacional de Apoio à Vítima, portanto, ela própria pode encaminhar, dependendo da geografia onde a pessoa se encontra, pode encaminhar a pessoa para essa estrutura e depois fazer todo o processo de acompanhamento e ajuda até à autonomia ou à capacitação da vítima de violência doméstica. Sempre feito de uma forma confidencial e de uma forma que permita uma solução holística, não apenas o apoio imediato à emergência, que obviamente naquele instante ou naquele momento é o que a pessoa necessita, mas também depois ajudando a reconstruir e a reedificar-se e a reedificar também a sua família. Exemplificando, muitas vezes as pessoas depois têm que voltar ou têm que encontrar um sítio para viver, muitas vezes não têm economicamente capacidade para o fazer. O programa tem essa finalidade, tem a finalidade de apoiar também economicamente, facultando também apoio psicológico. A Cruz Vermelha tem uma linha, tem uma componente de serviço de apoio psicológico, mas não é o único. O que nós propomos sempre à Cruz Vermelha é que a resposta seja uma resposta em função daquela pessoa, em função da singularidade daquela pessoa. Personalizada para aquele caso específico. Luísa, que resultados é que têm vindo a ter todas estas ações que integraram na .pt? Eu sinceramente acho que este tipo de ações que nós estamos a fazer todos em conjunto têm de ter sempre resultados, porque quanto mais nós falarmos sobre este assunto, mais estamos a combatê-lo. E só o facto de falarmos e trazer isto para dentro da organização, de fazer workshops dedicados a um tema que não tem nada a ver com o nosso dia-a-dia, só isso faz parar e refletir sobre o assunto. Aquilo que nós temos tido por parte dos nossos colaboradores e colaboradoras é uma recepção muito positiva à disponibilidade que a organização teve em dar-lhes os meios para que possam se sentir mais acompanhados. Isso é empresas mais abertas, numa empresa onde seja mais difícil. Como é que se pode fazer, Luísa? Eu gostava que deixasse um conselho a quem nos esteja a ver, online, aqui. Eu acho que não sou boa para dar conselhos, mas ainda assim eu diria que tem que haver também uma mudança de paradigma por parte dos líderes. Só as empresas que tenham líderes que estejam atentos a este tipo de situação e à responsabilidade social que as empresas hoje têm. As empresas hoje deixaram de ser só uma organização com fins lucrativos que tem determinado objeto social. Passou a ser muito mais do que isso, tem responsabilidades em termos de sustentabilidade, a todos os níveis, e um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é exatamente lutarmos contra a violência e contra a violência de género. Portanto, isto tem que ser integrado dentro das próprias organizações e, por outro lado, as organizações perceberem que, ao integrarem isto, estão elas próprias também a ser o motor da comunidade e que os clientes eventuais vão gostar mais da organização se souberem que a organização está comprometida com este tipo de situações. Portanto, isto é uma bola de neve que nós estamos a dar e vamos também receber certamente se tivermos então menos casos de violência que tende a persistir, infelizmente, vamos ganhar todos. Sim, são números muito altos, infelizmente. São. Ana, também pergunto de que forma é que tem vindo isto a funcionar na Vodafone? Não há uma receita. Sim. Vamos experimentando, vamos ajustando, vamos ouvindo os colaboradores através dos questionários de clima organizacional que regularmente realizamos na empresa, vamos incorporando aquilo que nos vai sendo dito através destas ferramentas que temos de auscultação. Temos outras como a Speak Up, onde os colaboradores também podem de forma anónima partilhar algumas das suas preocupações e como é que vamos monitorizando o sucesso destes programas, respondendo também à sua pergunta de há pouco.
através dos níveis de adesão aos programas que vamos implementando, através dos níveis de bem-estar e satisfação que medimos da nossa força de trabalho, dos nossos colaboradores, porque no fim do dia é isso que nós queremos. Portanto, nós queremos o bem-estar e a satisfação dos nossos colaboradores e para isso temos que ir desenvolvendo e implementando mecanismos que nos estejam a levar para este objetivo final. E acho que é desta forma, portanto, não há uma receita, é ir experimentando, ir ajustando em função daquilo que nos vai sendo dito pelos beneficiários, digamos assim, ou os utilizadores dos programas que vão sendo colocados no terreno. Bem, o guia é coordenado pela Madalena Duarte, este guia de boas práticas, que vamos conhecer já a seguir. Antes disso, antes de passarmos a palavra à Madalena, eu gostava muito de saber se há perguntas. Temos sempre, depois das conversas, um momento em que se pode fazer aqui perguntas. Portanto, se alguém tiver uma questão, sobretudo pode haver aqui alguma questão mais concreta que queiram fazer à Ana, à Maria João ou à Luísa, podem fazê-las. Alguém que queira fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma questão sobre esta implementação do guia? Não tem? Ok, eu tenho aqui mais uma pergunta para vocês. Também têm assim, mais este bocadinho de tempo para pensar se têm alguma pergunta e podem aproveitar esta oportunidade de as ter aqui às três juntas. Todas estas empresas, tanto a Vodafone como a Sonai e a Ponto.pt, estão abertas a mais iniciativas para este fim. Todos vocês, Ana? Sim, isto é um trabalho contínuo, sem fim. Não há fim neste trabalho, tem que continuamente estar-se a promover iniciativas, nomeadamente na vertente da sensibilização e da consciencialização para esta temática de violência. Estamos a falar, como foi referido há pouco, de questões comportamentais, de crenças, de referências, e só com um trabalho continuado, sistemático, é que se consegue mudar comportamentos e chegar lá. Sim. Maria João, um conselho. Não nos deixou um conselho. Vocês trabalham com muita gente. Sim, verdade. Eu acho que há um conselho que gostava de transmitir, pela experiência também que tenho tido nestes últimos anos, nestes programas. E o primeiro é a necessidade de comunicar com frequência. Ou seja, nós sentimos que para que todas as pessoas adiram e se sintam integradas e capacitadas e motivadas a poder participar, o repetir, o manter viva a chama é fundamental. Tanto é que nós vamos monitorizando alguns indicadores e um deles é o número de chamadas para a linha e como é que ele se vai acontecendo ao longo do tempo, e percebemos naturalmente, quando reforçamos a comunicação, naturalmente que temos também mais pessoas a contactar. O segundo aspecto é trabalhar as lideranças, eu também acho, e a diferentes níveis, porque sem dúvida, só para terem uma ideia, o programa, há uma pergunta que a Cosmelha faz às pessoas, é como é que conheceu o programa? E as pessoas, meio de 60%, 65% refere que o conheceu através da chefia, o que significa que os líderes têm que estar sensibilizados também para esta temática, estar atentos àquilo que se passa com as pessoas e para poderem eles próprios saber como agir, porque uma das grandes questões é, eu até posso perceber que eu tenho pessoas que precisam de ajuda, mas eu não sei como é que vou fazer. Portanto, trabalhar também estas questões. Para além disso, também há outros temas que se derivam da violência, como sejam temas associados à saúde mental, ao bem-estar, e que naturalmente que a SONAI, também pela sua dimensão, pelo quanto número de pessoas que têm a trabalhar, também se preocupa e obviamente que vem usando cada vez mais meios mais digitais, no sentido de conseguir contactar com aplicações que ajudam a que cada um possa participar, seja ativo, possa emitir a sua opinião, ou mesmo, e agora estamos a lançar brevemente uma app que vai permitir, por exemplo, eu ter o telefone do pedido, neste caso do programa Somos Sonai, à distância de um clique. Ou seja, se eu precisar de ajuda, é só carregar naquela... E já agora, por curiosidade, tem tido sucesso? Tem tido muitas pessoas a usarem esses vossos meios? Nós temos neste momento cerca de 3.000 pessoas que já usaram o programa. O nosso objetivo não é criar dependência, o nosso objetivo é que as pessoas trabalhem a sua autonomia.
para que, por isso o programa tenha uma... Nós não negamos a entrada, a reincidência, mas não fomentamos a reincidência. Porque entendemos que, acima de tudo, este programa tem que ser capaz de capacitar a pessoa para poder ela própria ser autónoma no futuro. E, portanto, tentamos sempre que isso seja um objetivo conseguido. É uma boa questão aquela que está colocada. De facto, para nós, o número de pessoas que pedem ajuda, não é porque nós queiramos que pessoas peçam ajuda, mas porque queiramos que pessoas saibam que podem pedir ajuda, mais isso, e que nós, de facto, prestamos essa ajuda, obviamente com o grande mérito da Cruz Vermelha Portuguesa, que faz um trabalho excepcional, mas o que pretendemos, de facto, é que seja algo em que todos nós nos preocupamos e todos nós possamos estar conhecedores de que existe e que podemos fazer usufruto do mesmo. Sim, muito bem, muitos parabéns às três e às vossas empresas e a todas as entidades que fazem parte deste Pacto contra a Violência. Queremos muito conhecer este guia, que é muito completo e que vai a muitas áreas. É coordenado pela Madalena Duarte, que vamos ouvir agora. É o Guia de Boas Práticas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica nas entidades empregadoras, e julgo que já podemos receber a Madalena, que se junta a nós, à distância, mas está connosco aqui nesta tarde e neste fórum. Madalena, olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estão a ouvir-me? Muito boa tarde. Como é? Tem agora espaço para nos apresentar este guia. Sim, mas primeiro queria garantir que me estão a ouvir. Estamos a ouvir, sim, senhora. Ótimo. Estamos a ouvir bem, sim. Olá, muito boa tarde. Eu quero começar por agradecer o convite que me foi endereçado. Embora não tenha sido possível estar presencialmente, é com muito gosto que eu estou a participar deste fórum e, obviamente, saúdo esta iniciativa. Endereçando os meus cumprimentos à Sra. Secretária de Estado, à Sra. Presidente da SIG e também a todos os participantes. E quero também saudar as oradoras que falaram antes de mim, e muito me congratulo pelas diversas iniciativas que as empresas que estão aqui, as entidades empreendedoras que estão aqui a representar têm vindo a desenvolver. Vou tentar muito rapidamente dar apenas um panorama geral deste estudo. Este guião resulta de um estudo realizado pelo Centro de Estudos Sociais em parceria com a SIG e destinou-se a evidenciar, e portanto, por isso mesmo eu creio que surgiu em muito boa altura, a evidenciar que a violência doméstica e a violência que tende a ocorrer nas relações de intimidade, apesar de estar associada à esfera mais privada e mais familiar, tem de facto múltiplas interferências e consequências no local de trabalho da vítima e até da pessoa agressora, com custos económicos e pessoais elevadíssimos, desde logo para a vítima, mas também para colegas de trabalho e para a própria entidade empregadora. Portanto, nós estamos a falar de um fenómeno que provoca perdas significativas na produção económica e que tem um impacto negativo no emprego das mulheres, levando, por exemplo, a ausências prolongadas do local de trabalho e até mesmo à perda de emprego, como nós vimos em vários casos. Ou seja, como vemos aqui neste esquema, não vou obviamente detalhar, mas estes múltiplos efeitos que a violência nas relações de intimidade pode ter no local de trabalho podem ser diretos, indiretos ou intangíveis. Este cenário faz com que as vítimas fiquem expostas a situações de dependência e de risco, de um risco acrescido de pobreza, o que, por sua vez, sabemos que as tornará mais vulneráveis a múltiplas violências, sejam elas mais do foro privado ou público.
Para além disso, sabemos também que há uma perda de produtividade que não é tão facilmente mensurável, são os tais custos intangíveis e que têm, obviamente, ramificações para a economia e para a sociedade em geral. Portanto, este é um ciclo que queremos e devemos evitar a todo custo. É para isso fundamental desenvolver e implementar uma política empresarial de prevenção e de apoio às trabalhadoras e trabalhadores que sejam vítimas deste tipo de violência. Isto não só demonstra uma responsabilidade social corporativa, como também é um reflexo de boas práticas de gestão e de administração. Este guião, este estudo que nós apresentamos, que se divide em 2 volumes, num primeiro volume nós contextualizamos teoricamente, porque também é bom pensarmos o fenómeno antes de fazermos propostas, contextualizamos e relacionamos este fenómeno com o mercado de trabalho e com esta dimensão dos custos, para depois, então, apresentarmos também no segundo volume um guião onde propomos medidas muito concretas que podem ser assumidas pelas entidades empregadoras. Mas antes de me deter sobre algumas dessas ações, como disse, não vou ser exaustiva, quero apenas dizer que para nós foi claro que é imprescindível que a empresa ou a organização, seja pública ou seja privada, dê 3 passos fundamentais, e é interessante que alguns deles vão ao encontro de algumas questões que a Ana Galvão colocou ainda agora. O primeiro é que tem de haver um compromisso institucionalmente declarado e oficializado, que é fundamental para que a vítima sinta de facto confiança na entidade empregadora e que saiba que aquele pode ser um local de confiança e até de alguma proteção, caso se sinta ameaçada ou numa situação de maior vulnerabilidade ou violência. Nós disponibilizamos no guião um modelo para esse compromisso. Esse compromisso tem de ter também, obviamente, e porque nós, quando estamos a lidar com estas questões, devemos fazê-lo numa perspectiva holística, deve haver também um compromisso e um diálogo constante entre as medidas que a entidade empregadora desenvolve contra a violência e medidas que promovam a igualdade de oportunidades. Obviamente que estas medidas não podem ser bem-sucedidas quando as funções, os papéis que as mulheres desempenham assentam ainda numa desigualdade de género reconhecida ou de algum modo legalizada pela empresa. Depois, pode e deve-se também elaborar uma checklist para avaliar o que é que está feito, em que áreas é que esses esforços já foram encetados ou quais é que que merecem uma maior aposta. Isso é uma checklist com questões muito práticas. Por exemplo, há conhecimento de casos de violência doméstica entre os trabalhadores e as trabalhadoras? Como é que a entidade empregadora lidou com esse caso? O que é que aconteceu à vítima? Temos prática de distribuição de informação sobre outras problemáticas sociais. Ainda há pouco, uma das oradoras anteriores falava de alguma intervenção que já tinham noutras problemáticas sociais. Estão os nossos gestores e gestoras adequadamente preparados para responder a uma trabalhadora que indique ser vítima de violência doméstica em casa? Portanto, tentar responder a algumas destas questões que nós indicamos, de facto, no guião. E o último passo consiste numa atitude de maior responsabilização e que passa, sobretudo, por identificar muito claramente quais são as áreas e as pessoas, portanto, as áreas-chave de atuação e as pessoas que poderão ser responsáveis pela implementação dessas medidas.
estabelecendo também um cronograma para a implementação dessas medidas e explicitar como é que vai ser, como é que esta implementação vai ser avaliada e monitorizada. Tudo isto é evidente um compromisso que a entidade empregadora terá com estas medidas. Para cada um destes passos, nós propomos medidas que sejam adequadas à sociografia empresarial em Portugal, que nós sabemos que é constituída maioritariamente por microempresas e algumas são empresas, não podemos esquecer, familiares, geridas por agressores e vítimas. Portanto, nós temos de ter essa cautela, não estou aqui a especificar, mas de facto nós temos setores empresariais muito diferenciados. Mas se as entidades empregadoras mais pequenas têm uma menor capacidade e têm menos infraestruturas para responder à violência doméstica, comparativamente com grandes empresas ou mesmo com o setor público, ainda assim há várias medidas que elas podem implementar com baixos custos e aproveitando parcerias com outras instituições, seja do Estado, seja da sociedade civil, e nós também enumeramos algumas que podem seguir neste sentido também no guião. De qualquer modo, para lá das características do tecido empresarial e das implicações que tem na efetivação dos direitos laborais, no nosso trabalho de campo, e nós fizemos várias entrevistas por todo o país, foi facilmente verificável que a intervenção na violência doméstica tropeça, e isto nas diferentes áreas nas quais eu tenho trabalhado, tropeça em questões estruturais e individuais que a tornam particularmente difícil. Prevalecem, como foi muito facilmente possível constatar em várias entrevistas, muitos mitos sobre a violência doméstica, as suas vítimas, as pessoas agressoras, que têm de ser combatidos, caso contrário, o potencial de qualquer medida, por melhor que seja, teoricamente, e por muito boas intenções que tenha a entidade empregadora, vai ficar capturada na sua prática. Quase a terminar, dizer então que nós definimos três grandes esferas de atuação, que não são novidade, portanto são, em regra, as áreas de atuação neste tipo de medidas e de planos a serem implementados, e que incidem sobre a prevenção, cujo grande objetivo aqui será dissuadir situações de violência e aumentar a sensibilização para a gravidade dos atos abusivos, a intervenção e apoio à vítima, e aqui o objetivo é prevenir a revitimação e os impactos negativos que de facto pode ter no emprego da vítima, e finalmente a promoção, onde são criados incentivos para a formação e integração das vítimas da violência doméstica, sendo necessário haver aqui alguma flexibilidade, obviamente, e o objetivo aqui, de facto, é promover a responsabilidade social, empresarial e corporativa. Vou dar só 1 ou 2 exemplos por cada uma destas medidas. E aqui, por exemplo, nós temos o guia estruturado em um número considerável de ações, e aqui é fundamental, por exemplo, na área da prevenção, disseminar informação de modo a que todos e todas os trabalhadores tenham em todos os departamentos acesso à informação. De facto, é fundamental saber o que é a violência doméstica, como é que a empresa pode, ou a entidade empregadora, pode apoiar e que direitos é que a trabalhadora ou o trabalhador têm. Esta é uma medida, por exemplo, com um custo quase nulo. Podem recorrer ao guia de recursos que já existe e que está disponibilizado pela SIG, podem criar um cartaz e deixá-lo em sítios estratégicos, como por exemplo nas casas de banho, onde referem a alguns destes tópicos e a questão dos direitos, ou podem também ter uma checklist
que é não só dirigida às vítimas, mas a todos e todos os colegas, para poderem identificar e, desde logo, prestar ajuda e apoio a colegas que possam estar numa situação destas, mas que não o revelam por várias razões. Na intervenção, depende obviamente da dimensão da entidade e da natureza da entidade empregadora, mas sempre que possível haver uma equipa ou um gabinete especializado, quer na igualdade, quer no apoio às vítimas de violência de género e doméstica, e para as grandes empresas, sobretudo, podem sempre também disponibilizar ajuda jurídica. Na parte da promoção, finalmente, podem, por exemplo, participar ou criar fóruns empresariais para combater, ou para pelo menos trocar ideias no modo como se pode combater ou dirimir os efeitos negativos da violência doméstica nos locais de trabalho e também estabelecer protocolos com organizações de apoio às vítimas de violência doméstica, que em regra são altamente disponíveis quando têm recursos para tal. Para terminar e não levar mais tempo, estes são de facto algumas medidas. Eu sei que o guião está disponível para todos e todas poderem consultar. Nós fomos contactados, depois infelizmente veio a pandemia, mas nós fomos já contactados por várias empresas para ajudar a implementar algumas destas medidas, o que é um excelente sinal e, portanto, disponibilizo-me quer para isso, quer para responder a questões e dúvidas que possam ter neste momento. Muito obrigada. Muito obrigada. Palmas para a Madalena, para as nossas 3 oradoras também. Parabéns por este guia que está na internet, que é muito completo. Parabéns à Madalena e todas as pessoas que trabalharam com ela para fazerem o guia. E chamo de novo ao palco a Paula. Grata, a nossa Ana. mestra de cerimónia. Grata, Ana. Grata a todas as convidadas por esta conversa sobre o papel e o compromisso das entidades empregadoras nesta implementação do Pacto contra a Violência. Tivemos aqui a oportunidade de ouvir esta apresentação do Guia de Boas Práticas, que eu convido todos a levantarem, agora numa pequena pausa que nós vamos fazer para café, apenas 10 minutos, e têm a oportunidade de recolher exatamente estes materiais que estão lá fora, disponíveis para quem quiser. Muito grata, uma vez mais, vamos fazer então a pausa de 10 minutos e voltamos já a seguir. Até já! Dou-vos as boas-vindas, uma vez mais, agora depois de mais um coffee break. Vamos retomar agora os trabalhos com a entrega dos selos do Pacto contra a Violência a 13 entidades. Esta entrega será feita pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, e pela Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Sandra Ribeiro. Convido a ambas para se juntarem aqui ao palco. E eu vou começar a chamar as pessoas representantes destas 13 entidades distinguidas. Convido a primeira entidade a subir ao palco. Falo da Ponto.pt. Parabéns. Chamo agora ao palco a pessoa representante da APED. Os meus parabéns também. Peço aos CTT para se juntarem. Uma salva de palmas também.
Agora é o momento de distinguirmos o Leclerc. O próximo selo vai para o grupo Barraqueiro. Convido agora o grupo Bell a subir ao palco. Temos agora a pessoa representante do IKEA. Prosseguimos com o Metro de Lisboa. Chamo agora a entidade Mercadona. Convido também a CIBS a juntar-se ao palco. Peço a Sonai Continente também para se juntar, por favor. Segue-se a Women in Tech. E terminamos esta entrega de selos de pacto contra a violência com a Vodafone. Agora que já conhecemos as 13 entidades distinguidas, vamos fazer uma pequena pausa e regressamos para a sessão de encerramento de seguida. Até já.
ao palco para fazermos uma... Peço só mais um bocadinho de paciência, estamos assim ligeiramente atrasados com a continuidade do programa, mas prometemos retomar em minutos. Até já.